novo pesadelo de Wes. Fala galera, para falar de A Hora do Pesadelo 7, o novo pesadelo, o retorno de Freddy Krueger. Esta franquia, galera, quem assiste aos meus vídeos, quem não acompanha os meus vídeos não sabe disso. Então o que estão esperando? Por que não vão assistir os meus vídeos? Dá uma olhadinha nos meus vídeos anteriores que vocês vão dar uma conferida, galera. Eu tinha mencionado no meu vídeo anterior que este novo filme do Freddy, o novo pesadelo, é completamente diferente de tudo que já foi visto nos outros filmes de Freddy. E o que finalizaria nesse? Porque este novo filme do Freddy, que foi lançado em 1994, o novo pesadelo, eles desconsideram a ideia de tudo o que aconteceu no passado, desde o primeiro de 1984 até o da morte de Freddy. Eles fazem com que toda aquela franquia não passasse apenas de ficção. E neste novo filme, o que eles fazem? Eles fazem com que seja um filme filmado como se fossem os atores filmando o papel, como se fosse uma nova filmagem do filme. E tudo aquilo que aconteceu não fosse filme, fosse apenas sido de um filme, não fosse real. E nisso começa, né? Eles mostram os atores lá filmando o papel e tudo que aconteceu nos outros filmes foi apenas ficção, coisa de filme. E como foi lançado em 84, né, o primeiro, esse filme foi uma comemoração aos 10 anos do lançamento do primeiro. Então eles fizeram como se fosse o Freddy não sendo o Freddy, ou seja, deste filme não é o Freddy, é uma entidade que está lá dentro do filme. E o que ela faz? Ela quer um jeito de ir para o mundo real para começar a atacar os atores do filme, meio que numa pegada para dizer que o filme é amaldiçoado. E aí essa entidade vê a figura do Freddy e resolve assumir a forma do Freddy. Aí, assumindo a forma do Freddy, ele tem como utilizar os poderes do Freddy para poder passar para a nossa realidade. E é exatamente isso que ele faz. Ele utiliza a forma do Freddy para poder ultrapassar a realidade por meio dos sonhos e consegue vir para o mundo real. E nisso vai matando os atores um a um, como mostra, né? E acaba meio que fazendo com que a ficção vire realidade, porque automaticamente ele faz com que a história do Freddy vá se acontecendo lá com as pessoas que interpretaram o filme, que filmaram lá os efeitos especiais, que participaram da franquia. A Heath Ledger, ela retorna nesse, né? Ela foi a primeira que derrotou o Freddy e ela está sendo convidada para ser novamente fazer parte da nova filmagem da Hora do Pesadelo. E tem umas coisas bem legais, porque mostra o Robert Englund lá, né, interpretando com a roupa do Freddy, falando com os fãs. É bem legal de ver isso. E tem umas cenas que foram cortadas do filme, tipo uma cena quando tinha o Robert Englund lá sonhando com o Freddy, que ele estava numa teia de aranha e que o Freddy vai e como se fosse engolindo ele. Essa cena foi deletada do filme, não faz parte. E a atuação da Heath Ledger, né, que mostra ela como se fosse enfrentando essa entidade que está passando para o mundo real na forma do Freddy. E uma curiosidadezinha, porque na época ela tinha um fã que ficava ligando para ela, e o Wes Craven, que foi chamado para dirigir de novo essa nova produção da Pesadelo, ele pede permissão para ela para poder utilizar essa ideia do fã. E nisso, no filme, é utilizar essa ideia do telefonema. Tem um fã que fica ligando para ela também durante o filme, que aí várias vezes faz parecer que é a entidade na forma do Freddy que fica ligando para ela. Pois, os atores estão reunidos. Steven está fazendo um novo A Hora do Pesadelo. O mundo que ele está criando está se tornando realidade. O novo pesadelo. O retorno de Freddy Krueger. E aí, como eu mencionei, né, galera? Porque nesse não é o Freddy que a gente conhece. É uma entidade que assume a forma do Freddy para poder transitar no mundo real e matar todos os atores que estavam filmando o filme, né? Não é o Freddy, é uma entidade por trás do Freddy. Outra curiosidadezinha, galera, é porque o menino que é o filho da Heath Ledger, da moça do primeiro filme da Hora do Pesadelo, né? Ele é o mesmo garoto lá da franquia Cemitério Maldito de 1989. Ele fez bastante filme de terror
desde aquela época. Mas o filme dele só presta mesmo quando ele era criança. Depois que ele ficou adulto, ele começou a fazer o filme ruim realmente. O filme de terror dele realmente só prestava quando ele fazia antes. E aí, uma curiosidadezinha, porque ele já era fã do Freddy Krueger, né? Então várias vezes ele ficava no set de gravação lá, vendo quando estavam fazendo a maquiagem do Freddy. O garotinho lá que é o filho da Nancy, que é o mesmo lá do Cemitério Maldito de 89. Realmente não quiseram chamar a Riff Last para fazer mais filmes aí, né, da Hora do Pesadelo, porque quando ela fez o primeiro, a atuação dela foi boa. E no terceiro, quando ela estava mais forte, que foi ela que ajudou lá os Guerreiros do Sonho, né, a interpretação dela também foi muito boa. E ela só foi chamada para fazer a Hora do Pesadelo 7. Eu achava, na minha opinião, que ela devia ter sido mais reconhecida no filme, porque em relação aos outros, foi ela que derrotou o Fred, né? Que descobriu o segredo de derrotar o Fred no primeiro filme. Então, ela devia ter tido mais algumas participações especiais no filme. Vocês lembram que eu mencionei a cena do Robert Englund, né? Que ele aparece fantasiado de Freddy Krueger falando com os fãs. Essa cena aí, embora muitos não gostem da franquia do 7, porque a galerinha geralmente prefere os primeiros filmes, né? Quando os filmes vão continuando, só vai realmente assistir os mais novos quem realmente é fã de carteirinha. Mas é bem legal, é bastante interessante esse negócio que eles usam, que aí mostra o Robert Englund fantasiado de Freddy, falando com os fãs no filme, né? É bem legal essa cena aí. Gata, vamos almoçar. Eu quero ir embora. Vocês são todas as minhas crianças. E o Wes Craven, pelo que eu entendi, parece que ele não foi chamado para fazer todos os filmes da Hora do Pesadelo, né? Ele foi chamado para fazer alguns. Ele fazia uns, depois parava, era chamado, fazia outros. Quando não queria se envolver no projeto, não fazia. Parece que realmente ele não dirigiu todos os filmes da Hora do Pesadelo. Ele só preferiu participar em alguns. E quando não queria participar, a direção ia para outro, né? É muito legal mostrar esse lado aí do filme do Hora do Pesadelo 7, que mostra, né, os fãs aí, esse amor que mostra dos fãs pelo Fred. É bastante interessante aí de ver essa cena aí, né, que mostra, pegaram também como se fosse do Exorcista, né, porque ao mesmo tempo que mostra esse detalhe aí da entidade, o filho da Nancy, aí no filme o nome dela não é Nancy, né, mas Nancy no caso é a personagem dela. O filho da Nancy, no caso, começa a ficar como se fosse possuído, né, pela entidade aí, que toma a forma do Fred, que aí começa a mostrar as cenas quando ele fica vomitando, quando ele fica passando mal, como se estivesse possuído, porque a entidade começa a querer também ter controle sobre ele, né, sobre o filho da Nancy. Eu pensei que tinham matado o Fred. Acho que o mal nunca... Pensei que tinham matado o Fred. Estamos, mas os fãs, sabe, os fãs, Deus os abençoe, estão clamando por mais. Muito bem, há algumas semanas eu recebi um telefonema do Wes e ele me apresentou uma ideia muito... Pensei que o Wes tinha parado com filmes de horror. Sabe que ele até me contou que não tem me ligado nestes últimos 10 anos porque não tem tido nenhum pesadelo assustador? E pelos que eu entendo, né, e pelo que a gente entende, é que e o que dá para notar é que essa entidade que aparece nesse filme, assumindo a forma do Fred, ela fica atuando sobre todas as pessoas que trabalham no projeto do filme, né? Sobre o Wes Craven também, que aparece no filme como ele mesmo. Mostra como tipo assim, se a ideia do Wes Craven para criar o filme do Fred foi porque ele tinha pesadelos com uma entidade. E aí, como ele não tinha tido mais pesadelos com a entidade, por isso que a franquia do Fred tinha se encerrado. E como o Wes tinha voltado a ter sonhos com a entidade, por isso que eles resolveram levar adiante e começar a filmar de novo este novo filme da Hora do Pesadelo. E aí mostra que a entidade, né, ela vai atacando todas as pessoas do elenco do Fred. O Robert Englund também começa a ter pesadelos, mas isso não é mostrado no filme. Até porque uma parte lá que mostra, como eu mencionei, ele tendo pesadelos lá com o Fred, como se fosse incluindo ele na teia de aranha, é cortada do filme porque eles acharam que não tinha nada a ver. Talvez a ideia fosse ruim. E pelo que é explicado, galera, no filme é o seguinte: o que deu para entender que o Wes Craven explica no filme é que quando eles eliminam o Fred no filme anterior,
e os filmes param, né, a entidade não fica satisfeita com isso, porque a entidade queria que o filme continuasse. Aí, como os produtores resolveram não continuar com as filmagens, então por isso que a entidade resolve fugir da ficção e começa a atacar os produtores um a um, porque a entidade não queria que os filmes de Fred parassem, tivesse continuado. O mal é libertado. Dizendo que Fred é este ser antigo? A versão atual. Tido preso na forma de Fred nos filmes A Hora do Pesadelo, mas acabou. O gênio está fora da lâmpada, Heather, e é isso que os pesadelos estão me dizendo e é o que eu estou escrevendo. Ele gosta desse tempo e espaço, então ele dos filmes, para a nossa realidade. Guardiã, por assim dizer. Alguém que Fred tem que enfrentar para atravessar para o nosso mundo. Essa pessoa é você, Heather. Sou eu. E como essa entidade ela se acostumou a ficar como Fred na ficção dos filmes, né? Apenas uma pessoa pode derrotar ela. É a Heather Langenkamp, né? Que no caso é a Nancy que interpretou no filme. Como foi ela quem derrotou o Fred no primeiro e humilhou ele, então só ela que pode derrotar a entidade do mundo real. E aí, claro, né? Ela vai ter que arranjar força para poder derrotar a entidade, porque ela derrotando a entidade é como se o roteiro finalizasse e ao mesmo tempo a ficção fica realidade e a realidade fica ficção, tudo voltando a ser como era. E o script, que no caso é o Wes que vai produzir, né? Depois que a Nancy derrota a entidade, o script automaticamente se finaliza e a entidade é derrotada. Então assim finaliza com esta parte aí do filme. E essa forma que a entidade assume do Fred, né, é uma forma um pouco diferente. Ao mesmo tempo que a entidade assume a forma do Fred, deixa o aspecto do Fred um pouco mais sombrio e aterrorizante, ao mesmo tempo com aspecto de ficção, pois as garras, nota-se que as garras do Fred são de um jeito diferente. Enquanto a do filme era uma luva, essas garras parecem que estão coladas na mão dele, ao mesmo tempo parecendo também como se fossem lâminas de robô, né? Ou seja, uma mistura entre a ficção, a realidade e o jeito sombrio que a entidade assume do Fred, né? Um jeito como se fosse um pouco mais forte do Fred do filme. E tem várias cenas lá que se misturam, né? A ficção com a realidade. Tem horas que você não sabe se realmente aquilo faz parte da ficção ou se faz parte da realidade. Porque o Fred no caso é a entidade, né? Fica atuando tanto na ficção como atua na realidade. E vai mexendo com a história, fazendo com que o filme pareça na realidade e a realidade fica como se sendo uma ficção. Aí várias vezes, né, quando chega no final do filme, mostra o pai da Nancy, que é o pai da Nancy no filme, tratando ela como se fosse na realidade filha dela sem ser. Como se fosse tipo uma mistura, para poder ela realmente, como o Wes Craven disse, ela finalizar a história e derrotar definitivamente a entidade. Lembrando, galera, que só para dizer, do mesmo jeito que Fred está finalizando com a história, né? Jason também já está perto de finalizar a história. E aí mostra, né, um certo crossover aí, porque depois vai ser quando o final de Jason, quando está se finalizando, mostra nos últimos filmes, porque estava se finalizando Fred e Jason também estava se finalizando. Então eles já estavam pensando em um crossover entre os dois. Então no final de Fred, no final de Jason, aparece Fred arrastando a máscara de Jason para o inferno, né? E aí 10 anos depois é que se inicia com a produção de Fred vs Jason. E aí quando a Nancy passa para o mundo lá de Fred, né, pelo portal, e aí finalmente ela consegue derrotar a entidade no mundo dela,
a entidade é destruída e o roteiro se finaliza, né, com tudo se resolvendo e a ficção voltando a ser ficção e a realidade voltando a ser realidade, e o filme do script é finalizado com ela derrotando o Freddy. A Hora do Pesadelo 7. O novo pesadelo, o retorno de Freddy Krueger. Desta vez ficar acordado não vai salvar você. Vai te apavorar. O roteirista e diretor Wes Craven, Pânico 1 e 2, retorna às mais regras sombras da rua Elm com mais filme brilhante, irônico e surpreendente e assustador em muito tempo. Premiado pela Academy of Science Fiction, Fantasy e Horror, este conto arrepiante reúne as estrelas originais de A Hora do Pesadelo, Robert Englund, Heath Ledger e John Saxon, para testemunhar a aterradora invasão de Freddy ao mundo real e suas horripilantes consequências. A vida imitou a arte durante as filmagens. Logo depois de rodar uma sequência de terremotos, o roteirista sacudiu Los Angeles. Wes Craven conta: nós estivemos a ponto de simplesmente sairmos para filmar nas ruas. Mas não se preocupem, fãs de Freddy, afinal este é apenas um filme, ou não é. Antiga da Hora do Pesadelo. Como eu mencionei, depois que a Heath Ledger derrota o Freddy, a entidade, como vocês quiserem chamar, no mundo dele, ela volta para o mundo real juntamente com seu filho, e assim o roteiro que o Wes Craven tinha escrevido automaticamente é desfeito, e a ficção volta a ser ficção e a realidade volta a ser realidade, e tanto o Freddy é derrotado como a entidade, e aí sim se finaliza com o filme. E aí, como eu mencionei, este foi a diferença aí, porque este filme e o Freddy é tudo contra o que aconteceu nos outros. Eles fazem com que os outros filmes, você assistindo esse, faça com que os outros filmes tenham sido apenas filmes que tenham sido rodados, for coisa de ficção. Quando você assiste esse, você tem que esquecer completamente das outras franquias. É por isso que muitos não gostam desse A Hora do Pesadelo 7, porque eles acham que é muito aí e contra os outros filmes, porque faz com que todos os outros filmes que foram rodados não passassem de ficção, de coisa que não existia. Mas aparentemente é bem legal esse jeito assim, esse negócio de trazer como se fosse uma entidade. Isso é bem possível, trazer uma entidade, de se incorporar em um personagem de filme e trazer para o mundo real, para poder assombrar as pessoas no mundo real. E essa ideia que eu acho que eles adaptaram foi bastante interessante, porque talvez quiseram modificar um pouco, né, o estilo, para não ficar só aquela coisa que já existia na Hora do Pesadelo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa um like aí no vídeo e se inscreva no meu canal, Gabriel, o mestre dos bonecos.